Como os oceanos, as florestas e áreas selvagens do nosso mundo são misteriosas e, em grande parte, inexploradas. Na verdade, até hoje continuamos a descobrir as coisas mais inesperadas e incomuns da natureza selvagem do nosso planeta. De uma invasão de caranguejos vermelhos à oitava maravilha do mundo, aqui estão as 20 coisas estranhas encontradas nas florestas. Número 1. Migração dos caranguejos vermelhos. A maioria das pessoas que passeiam por uma floresta tropical vê pássaros, insetos e cobras. Mas não muitos esperam ver um mar de carmesim. Porém, na Ilha do Natal, isso acontece. Neste pequeno ponto no Oceano Índico, mais de 40 milhões de caranguejos vermelhos embarcam em uma odisseia épica todos os anos. É um espetáculo tão fora do comum que até os cientistas ficam fascinados por este fenômeno. A cada ano, os caranguejos se aventuram mais longe da floresta e se aproximam das águas. Mas por que exatamente essas criaturas fazem isso? Bem, é tudo uma questão de tempo e ciclos de vida. A migração coincide com o início da estação das chuvas no calendário lunar, geralmente ocorrendo em outubro ou novembro. O objetivo desses caranguejos é desovar seus ovos no oceano, garantindo a sobrevivência de sua espécie. A ciência por trás deste movimento em massa é fascinante. É tudo sobre sobrevivência e instinto. Os caranguejos adultos sincronizam sua marcha para que cheguem à praia no momento certo, para que as fêmeas liberem seus ovos no mar, o que fazem ao amanhecer durante o último quarto da lua. Os pequenos filhotes passam os primeiros dias de suas vidas flutuando no oceano antes de se juntarem aos seus companheiros de terra. Para esses caranguejos terrestres, a jornada não é nada fácil. Eles atravessam terrenos acidentados, sobem obstáculos e, claro, há o predador ocasional que pode vê-los apenas como um banquete. A migração pode levar até 18 dias, dependendo da distância de um caranguejo até a costa. A visão de milhões de caranguejos fazendo seu caminho através da floresta é tão bizarra quanto maravilhosa, e quando essa migração acontece, o chão da floresta parece ganhar vida própria. Número 2. Ídolo de Shigir. Esta estátua assustadora é uma descoberta intrigante que surgiu nas profundezas da selva dos Montes Urais, na Rússia. Escondido em um pântano de turfa por milênios, estava o ídolo de Shigir, esculpido em um único tronco de árvore grande. Esta estátua de madeira tem uma altura impressionante de quase 2,80 metros. Não foi até o final do século XIX que mineiros de ouro acidentalmente encontraram esta maravilha antiga. O ídolo de Shigir é antigo, incrivelmente antigo. A datação por radiocarbono o coloca em cerca de 11.500 anos, o que significa que essa escultura de madeira observava as antigas florestas durante a última era do gelo, tornando-o 2 vezes mais antigo que as grandes pirâmides do Egito. Imagine as histórias que essa coisa poderia contar se pudesse falar. O que é bizarro sobre o ídolo de Shigir são as inscrições nele. Os padrões e rostos esculpidos na madeira são diferentes de qualquer coisa encontrada naquela era. As inscrições podem ser um código, uma história, um mapa ou um registro de eventos históricos ou mitologias que a comunidade científica atual ainda está tentando decifrar. Até hoje, os arqueólogos ainda estão tentando aprender mais sobre nosso passado. Número 3. Uma linguagem perdida. No coração remoto da Ilha de Páscoa, também conhecida como Rapa Nui, encontra-se uma das descobertas mais enigmáticas do passado humano, o Rongorongo. Este conjunto de inscrições misteriosas encontradas em uma série de tábuas de madeira não é apenas outro script antigo. Representa um dos poucos sistemas de escrita indecifráveis do mundo e um quebra-cabeça linguístico que confunde especialistas há décadas. O Rongorongo surgiu da obscuridade no século XIX, quando missionários notaram os habitantes locais inscrevendo glifos peculiares em artefatos de madeira, diferentes de qualquer coisa vista antes. Estas carvings intricadas foram inicialmente consideradas meras decorações, até serem reconhecidas como uma forma sofisticada de escrita. O fato de o Rongorongo ter sido encontrado em uma das ilhas mais isoladas da Terra o torna ainda mais misterioso. Afinal, a Ilha de Páscoa já é famosa por suas cabeças de pedra colossais, os Moai, mas a descoberta do Rongorongo sugere que os antigos habitantes da ilha, o povo Rapa Nui, desenvolveram seu próprio sistema de escrita, independente de influências externas. Decifrar scripts antigos geralmente envolve compará-los com idiomas conhecidos. Por exemplo, a Pedra de Roseta foi crucial para entender os hieróglifos egípcios porque continha um decreto em 3 scripts: grego, que era conhecido, e 2 formas de egípcio que não eram. O texto grego serviu como uma chave de tradução direta, mas o Rongorongo não oferece tal contraparte bilíngue. E a língua Rapa Nui, como existe hoje,
mudou muito de sua forma ancestral para servir como um guia confiável. O desafio é que ninguém tem certeza do que o rongorongo representa. É um sistema de escrita adequado codificando uma linguagem? É um dispositivo mnemônico de símbolos representando ideias, semelhante a um léxico? Ou é uma combinação de ambos, expressando narrativas complexas ou cânticos? Essas perguntas permanecem hoje, fazendo os especialistas acreditarem que essas escritas antigas podem estar perdidas para sempre. Número 4. Centopeia, gigante amazônica. Animais assustadores são bastante esperados na selva amazônica, mas este provavelmente é o mais intimidante. Conheça a centopeia gigante amazônica, também conhecida como Scolopendra gigantea, um fenômeno rastejante da vida real que redefine o termo bicho rastejante. A centopeia gigante amazônica pode crescer até um comprimento impressionante de 30 centímetros, tornando-a uma das maiores centopeias do planeta. Sim, você ouviu certo. Um pé inteiro de centopeia, armado com 21 pares de pernas, cada par aumentando gradualmente em comprimento em direção à parte traseira, para permitir suas ondulações serpentinas através do denso solo da floresta. Para aqueles que ficam arrepiados ao ver uma pequena centopeia doméstica, imagine encontrar este invertebrado colossal. Não é apenas o tamanho que é perturbador, mas a velocidade e agilidade com que se move. A centopeia gigante é um predador de primeira linha em seu micromundo, conhecida por seu apetite voraz. Ela se alimenta de uma variedade de criaturas, incluindo insetos, aranhas, pequenos mamíferos e, surpreendentemente, até pássaros e morcegos. Sim, este cara nunca deixa de surpreender os especialistas. Quem teria pensado que uma única centopeia seria capaz de derrubar pássaros? Bem, com seu veneno talvez não seja totalmente impossível. Então, da próxima vez que você vir uma centopeia comum, seja grato por ter que lidar com isso em vez da tremenda centopeia gigante amazônica. Número 5. O rio fervente. Fontes termais são geralmente encontradas na natureza. Talvez muitos de vocês já tenham experimentado dar um mergulho em algumas, mas você já ouviu falar de um rio fervente? Se não, você está prestes a se surpreender. Escondido na densa Amazônia peruana, há um trecho de água que está fervendo a cena. É conhecido como o Rio Fervente, ou Xanai Timpisca. Agora, esta não é sua fonte termal comum. Este rio fica tão quente com temperaturas que chegam a quase 100 graus Celsius em algumas partes, que é quente o suficiente para preparar uma xícara de chá ou, infelizmente, se qualquer criatura desprevenida cair nele, cozinhar um animal vivo. A fonte do Rio Fervente tem sido um mistério de longa data. Afinal, não está perto de nenhum vulcão, que são os suspeitos usuais quando se trata de aquecer água de maneira tão extrema. Não foi até inúmeras pesquisas que os cientistas descobriram seu segredo: energia geotérmica. Bem abaixo da superfície da Terra, há rachaduras onde a água penetra para ser superaquecida pelas rochas quentes abaixo e depois sobe, transformando essa parte do rio em uma zona proibida para um banho. Número 6. O Deus da Floresta. Árvores geralmente não são consideradas seres sencientes, mas aqueles que olham para a Tani Mahuta costumam pensar o contrário. No coração da floresta Waipua, na Nova Zelândia, está esta majestosa árvore, também conhecida como o Senhor da Floresta. Tani Mahuta é uma árvore kauri, e não é difícil ver por que este gigante vivo tem um status lendário. Este gigante está de pé a cerca de 50 metros e tem uma circunferência do tronco de mais de 12 metros. O que é tão especial sobre Tani Mahuta não é apenas seu tamanho, mas o que ele representa. Esta árvore está de pé desde antes do Império Romano. Ela testemunhou séculos da história humana e de seu ambiente em constante mudança. Para o povo maori, é uma conexão com seus ancestrais e sua terra, desempenhando um papel significativo em sua cultura e tradição. Turistas de todo o mundo visitam Tani Mahuta não apenas porque é grande, mas porque representa resiliência, força e beleza. E apesar de ser tão antiga, Tani Mahuta não é apenas uma relíquia. É um gigante vivo e respirando que faz parte da floresta hoje, assim como era há milhares de anos. Mas não se trata apenas de tirar uma boa foto para mostrar às pessoas quando voltar para casa. Visitar Tani Mahuta pode ser uma experiência humilhante. Agora, isso é algo pelo qual eu viajaria milhares de quilômetros para ver. Número 7. Pássaro potu. Aqui está um pássaro que você pode ou não encontrar na natureza. Afinal, esses pássaros conhecidos como potu são mestres em esconde-esconde. Aposto que você poderia passar bem ao lado de um sem perceber. Os potous podem ser encontrados por toda a América Central e do Sul, fazendo seu lar nas florestas tropicais. Mas não espere avistá-los facilmente.
Esses pássaros são incrivelmente bons em camuflagem. Existem várias espécies desses pássaros furtivos, cada uma com suas próprias variações, mas todas com o mesmo olhar selvagem e de olhos arregalados que se tornou sua marca registrada. Quando você consegue ver seus olhos, isso é, na maioria das vezes, eles ficam com os olhos fechados durante o dia, fingindo ser um galho. Mas o que é mais estranho sobre essa criatura é seu chamado, que muitas vezes é descrito como assustador e inquietante. Algumas pessoas dizem que soa como uma alma perdida vagando pela escuridão. Que medo! Número 8. A menor rã do mundo. Esta é a menor rã do mundo, e elas fazem jus ao seu nome. Este pequeno sapinho poderia se sentar confortavelmente na ponta do seu dedo e ainda sobrar espaço. Esta criatura é conhecida como Paedophrynia mauensis. É uma rã tão pequena que pode fazer você questionar se já viu tudo. Este mini anfíbio chama de lar a folhagem de Papua Nova Guiné, principalmente encontrada nas florestas tropicais do país. Essas criaturas geralmente aproveitam sua cor e tamanho para permanecer praticamente invisíveis para seus predadores. Com suas manchas, é fácil se esconder debaixo de arbustos e folhas. O adulto Paedophrynia mauensis mede impressionantes 7 milímetros. É tão pequena que, quando foi descoberta pela primeira vez em 2012, abalou o mundo científico porque, bem, encontrar algo tão pequeno não é exatamente usual. Essas rãs têm um chamado distintivo que soa como um inseto de alta frequência. Além disso, ao contrário de outras rãs com o mesmo ciclo de vida, esses caras fazem diferente. Ao contrário de muitas rãs que passam por uma fase de girino, a Paedophrynia mauensis nasce diretamente em adultos miniaturizados. Isso mesmo, essa espécie não tem girinos. Eles pulam essa parte e vão direto para serem adultos completamente formados. Essas rãs adultas super pequeninas. Número 9. Flor cadáver. Esta é a flor cadáver. E confie em mim, há um motivo pelo qual recebeu esse nome. Primeiro, onde você encontra uma flor com um nome tão estranho? A flor cadáver é nativa das florestas tropicais de Sumatra, na Indonésia. Esta planta é notória por emitir um cheiro que, francamente, é semelhante à carne podre. Nojento, certo? Mas há um método para essa loucura. O fedor da flor é, na verdade, uma maneira inteligente de atrair polinizadores como besouros e moscas que são atraídos por esse tipo de coisa. Agora, imagine caminhar pela floresta indonésia e, de repente, sentir um cheiro horrível. Você pode pensar que está perto de um cadáver em decomposição, mas, na realidade, está perto de uma flor em plena floração. A flor cadáver pode alcançar a altura de uma pessoa e tem uma cor carmesim profundo que realmente a faz parecer algo da era dos dinossauros. Pode ser bastante intimidadora de se ver. Mas mesmo que você tente a sorte e se aventure na selva indonésia, não é garantido ver essas flores em flor. Afinal, elas podem levar até 7 anos para florescer pela primeira vez e, depois disso, podem florescer apenas a cada poucos anos. E quando decidem abrir, o espetáculo dura apenas cerca de 24 a 48 horas. Apesar do cheiro, as pessoas se aglomeram para ver essa flor em flor. É um evento, um estranho e fedorento acontecimento botânico que atrai multidões e vira manchete. É uma rara chance de ver e cheirar uma das criaturas mais incomuns da natureza. Número 10. Sanguessuga gigante de Kinabalu. Quando você ouve a palavra sanguessuga, pode pensar naquelas pequenas coisas pegajosas que podem se prender a você durante um mergulho em um lago. Mas vamos ampliar esse pensamento, e muito. Nas regiões montanhosas de Bornéu, existe uma espécie de sanguessuga conhecida por ser uma das criaturas rastejantes mais assustadoras que existem. Ela é chamada de sanguessuga gigante de Kinabalu, nomeada após o Monte Kinabalu, o pico imponente onde essas grandes vermelhas chamam de lar. São um aviso carmesim na exuberante vegetação da floresta, e por um bom motivo. Por que são tão notórias? Bem, para começar, essas sanguessugas podem crescer até cerca de meio metro de comprimento. Imagine um tubo vermelho escorregadio de 45 centímetros se movendo. Isso é mais longo do que uma régua padrão e suficiente para deixar qualquer um pouco inquieto. Como se isso não fosse suficiente, essas sanguessugas também são caçadoras. Sua presa preferida? Minhocas gigantes que compartilham seu lar na floresta. Elas usam seu tamanho e força para dominar essas minhocas, que não são pequenas. Agora, embora possam parecer intimidadoras, essas sanguessugas não estão interessadas em humanos. Elas são caçadoras especializadas, então, a menos que você seja uma minhoca, você não está no cardápio. Ainda assim, é bastante intimidante vê-las. Número 11. A donzela de cristal da caverna, Actum tunishil muknal. No fundo da selva de Belize, escondida entre a vegetação densa e as raízes emaranhadas,
encontra-se a entrada de uma caverna onde coisas históricas continuam aparecendo. Os maias usaram essa caverna e até alteraram suas formações, esculpindo na rocha para criar altares para oferendas e silhuetas de rostos e animais para projeções de sombras. As passagens superiores da caverna são ricamente adornadas com várias formações de caverna. Mais adentro da caverna, você encontrará os restos mortais maias mais famosos, o esqueleto de um indivíduo de 17 anos conhecido como a Donzela de Cristal. Inicialmente, o esqueleto foi considerado feminino devido ao seu tamanho pequeno e construção esbelta. No entanto, uma análise mais detalhada dos ossos revelou características que indicam que, na verdade, era um homem. Especialistas acreditam que esse indivíduo pode ter encontrado um fim violento antes de ser jogado no chão, onde seus restos descansaram por mais de 1.100 anos. O esqueleto esteve na caverna por tanto tempo que está completamente calcificado, dando aos ossos uma aparência brilhante e ligeiramente inchada, o que levou ao apelido de Donzela de Cristal. As razões por trás desses sacrifícios permanecem um mistério. Alguns especulam que podem ter sido oferecidos para agradar o deus da chuva, Sha'ak, ou as divindades do submundo. Alternativamente, há uma teoria que sugere que eles poderiam ter sido percebidos como bruxos, possivelmente lidando com problemas mentais ou físicos, e deixá-los sem enterrar na caverna poderia ter sido uma maneira de prender seus espíritos lá. A Donzela de Cristal é um dos vários restos esqueléticos na caverna, mas é de longe o mais famoso, cercado por cerâmica e outros artefatos que oferecem um vislumbre desses antigos ritos. Número 12. Planta jarro gigante. O que é mais bizarro do que uma planta carnívora? Não muita coisa. Elas podem ser encontradas nas florestas tropicais ao redor do globo. A floresta pode ser um lugar difícil para sobreviver e para plantas que crescem em solo pobre em nutrientes, é preciso ser criativo. E então, essa criatura se alimenta de insetos e, às vezes, até de pequenos animais. Certo, você pensaria que são apenas pequenos animais que consomem plantas, mas neste caso é o contrário. Agora, para um inseto desavisado, a nepente parece o lugar perfeito para pousar. Mas uma vez que um organismo pousa na borda escorregadia da planta, ele escorrega para o estômago da planta, onde é impossível sair. Os sucos digestivos no jarro rapidamente decompõem o inseto, transformando-o em alimento para a planta. Para os animais pode parecer algo saído de um filme de terror, mas para os humanos, as nepentes são totalmente inofensivas. Ainda assim, há algo um tanto inquietante sobre uma planta que come carne. Não é todo dia que você vê um organismo verde que faz parte da cadeia alimentar de uma maneira tão selvagem. Número 13. Formigas dinossauro. Você pode pensar que formigas são criaturas insignificantes, mas há um gênero raro entre elas que é conhecido por ser único. Conhecidas como formigas dinossauro ou formigas do amanhecer, esses insetos encontrados na Austrália do Sul são um gênero raro de formigas com apenas uma única espécie. Agora, você pode estar se perguntando por que elas são chamadas de formigas dinossauro. Bem, é porque, assim como os dinossauros extintos, elas são antigas. Essas formigas são consideradas fósseis vivos, o que significa que mantiveram características que a maioria dos outros insetos há muito evoluiu para longe. Tecnicamente, são criaturas de milhões de anos atrás, ainda se movimentando hoje. Essas formigas mantiveram o estilo antigo em sua aparência e comportamento. Elas têm uma estrutura social mais primitiva em comparação com outras espécies de formigas, o que significa que não formam as colônias complexas que normalmente associamos às formigas. Em vez disso, têm grupos familiares simples, sem todas as complexidades de uma grande cidade de formigas. Infelizmente, essas criaturas estão agora em perigo e à beira da extinção devido à perda de habitat e às temperaturas em constante mudança do planeta. Número 14. Esconderijo secreto alemão. Escondido nas profundezas das florestas da Argentina, exploradores tropeçaram no que alguns dizem que poderia ser um esconderijo secreto, datando dos dias logo após a Segunda Guerra Mundial. O suposto esconderijo consiste em edifícios dilapidados que se acredita serem os restos de um plano de contingência por simpatizantes alemães. Especialistas acreditam que esses edifícios serviram a um propósito importante: fornecer refúgio no caso de uma derrota esmagadora na guerra. Uma derrota que, como os livros de história nos dizem, de fato aconteceu. Historiadores acreditam que os alemães criaram vários desses supostos esconderijos e bases em diferentes partes do mundo. Desertos, montanhas e até nas duas regiões polares do nosso planeta. Mas claro, isso é apenas mais uma especulação. A ideia de que os chefes das forças alemãs escaparam parece possível, mas não é algo que podemos garantir. Afinal,
Ainda não obtivemos evidências substanciais de que esses esconderijos foram usados para seu propósito pretendido. Sua localização remota e a falta de registros históricos que apontem para sua ocupação dão peso à ideia de que foram uma medida de precaução, um plano nunca implementado. Número 15. Cidade Perdida dos Gigantes. No coração da densa floresta do Equador está um mistério tão grande quanto o nome que lhe foi dado, a Cidade Perdida dos Gigantes. Este local enigmático chamou a atenção do público pela primeira vez quando uma equipe explorando a selva equatoriana relatou a descoberta de uma série de estruturas maciças que poderiam potencialmente reescrever partes da nossa história. O nome do local é derivado do folclore local e da escala impressionante dos artefatos encontrados. O termo gigantes entra em jogo devido ao tamanho dos objetos desenterrados, que incluem enormes formações de pedra e ferramentas gigantes que podem sugerir a existência de um povo anteriormente desconhecido, de estatura notavelmente grande, ou mais provavelmente, uma sociedade com capacidades avançadas de construção para sua época. No entanto, a história dessa cidade perdida permanece incerta. Há uma divisão entre entusiastas que acreditam que o local pode ser evidência de uma civilização pré-colombiana esquecida, capaz de arquitetura monumental, e céticos que argumentam que, sem evidências concretas e apoio acadêmico, é impossível saber a verdadeira história deste local misterioso. Número 16. Jardim do Diabo. Em certas partes da Amazônia, você encontrará esses trechos onde apenas um tipo de árvore, a Duroia hirsuta, parece prosperar, enquanto ao redor há uma estranha ausência de outras plantas. Isso é conhecido como o Jardim do Diabo. Essas clareiras na densa selva confundiram as pessoas por séculos. Os primeiros exploradores e o folclore local atribuíram-nos a espíritos malignos, particularmente um espírito maligno da floresta chamado Chulachaki, que significa pé desigual ou pé único. Mas recentemente, os pesquisadores descobriram que o verdadeiro culpado por trás da destruição de toda a vegetação são formigas. Uma única espécie de formiga vive nesses jardins. Essas pequenas criaturas formaram uma parceria bastante sinistra com as árvores Duroia. As formigas vivem nessas árvores e, em troca de moradia, elas vão a extremos para manter a área ao redor de sua casa livre de outras plantas concorrentes. Como elas fazem isso? Bem, elas usam um potente herbicida, essencialmente ácido fórmico, para matar a vegetação ao redor, criando esses chamados jardins. Mais uma vez, este fenômeno estranho mostra o quão surpreendente é a mãe natureza. Número 17. Edifícios futuristas. Imagine caminhar pela densa e vibrante selva amazônica, esperando nada além de natureza e árvores exuberantes. Mas então você encontra uma estrutura que parece incrivelmente fora de lugar, um arranha-céu que se estende para o céu. Estes são os Arial Amazon Towers, um hotel que atende ao ecoturismo e ao luxo. Estas torres oferecem uma vista panorâmica difícil de superar. Quilômetros e quilômetros de floresta tropical intocada. Hoje, este é conhecido como o maior hotel no topo das árvores do mundo. Este hotel permite que seus hóspedes nadem com botos cor-de-rosa raros, explorem a floresta tropical e descansem em luxo, apesar de estarem no meio do nada. Alguém de vocês já visitou aqui antes? Se sim, gostaria de ouvir sobre sua experiência. Número 18. Caranguejo de coqueiro. Agora dê uma olhada nessas criaturas. Não é todo dia que você vê caranguejos tão grandes e robustos. Estes são caranguejos de coqueiro, os maiores artrópodes terrestres do planeta. Um único pode pesar até 4 quilos, o mesmo peso que um bebê recém-nascido. Além disso, essas criaturas podem ter uma envergadura de patas de mais de 90 centímetros. Eles perambulam pela natureza do Indo-Pacífico, e se você planeja estar perto dessas criaturas, é melhor ter cuidado. Esses caranguejos têm uma força mandibular séria e são conhecidos por escalar árvores para pegar um coco fresco com a mesma facilidade que uma pessoa descasca uma laranja. E deixe-me dizer, esses caranguejos comerão qualquer coisa que conseguirem agarrar com suas garras. Mas talvez o que os torna diferentes é seu estilo de vida terrestre. Ao contrário de seus primos amantes do oceano, os caranguejos de coqueiro passam a maior parte da vida em terra. Eles têm um truque interessante de respirar ar através de órgãos especiais chamados pulmões branquiais, que são uma mistura de brânquias e pulmões. Isso significa que eles só podem ficar debaixo d'água por um curto período antes de começarem a se afogar. Sim, você ouviu direito. Um caranguejo que pode se afogar. Acho que seriam criaturas poderosas demais se pudessem passar muito tempo debaixo d'água. Afinal, esses comedores vorazes podem rapidamente destruir um ecossistema perfeitamente equilibrado. Número 19. O MS World Discoverer nas Ilhas Salomão.
Um drone encontrou um navio no meio da selva, mas quando a câmera capturou o interior, o operador não pôde acreditar em seus olhos. O naufrágio parecia ter sido destruído de dentro para fora, e não foi até mais tarde que ele percebeu a verdade por trás do naufrágio. Descobriu-se que o enorme destroço era a estrutura do MS World Discoverer. Foi uma vez um navio projetado para explorar os cantos remotos do nosso planeta, daí o seu nome. É bastante irônico que também tenha acabado sendo seu próprio túmulo isolado. Foi um grande navio até abril de 2000, quando atingiu um recife não cartografado perto das Ilhas Salomão. O impacto foi tão severo que a tripulação e os passageiros evacuaram. O MS World Discoverer nunca deixou a Baía de Roderick. As tentativas de resgatá-lo foram abandonadas e ele se tornou uma peça permanente. Antes que pudesse ser afundado deliberadamente, as pessoas correram para o navio e levaram o que achavam que poderiam usar. Portanto, as autoridades consideraram o naufrágio do navio inútil e contraintuitivo. E assim, essa carcaça de um navio outrora grandioso permanece perto da costa das Ilhas Salomão. Número 20. A oitava maravilha do mundo. No coração do Sri Lanka, ergue-se Sigiriya, uma antiga fortaleza de rocha que cativou a curiosidade de historiadores e viajantes. Este impressionante monumento, também conhecido como Rocha do Leão, se eleva quase 200 metros acima das planícies circundantes. As origens de Sigiriya remontam ao século V, quando o rei Kassapa escolheu esta rocha monumental como o local para sua nova capital. Ele imaginou um bastião que combinasse as defesas naturais do terreno com fortificações construídas pelo homem. O resultado foi um complexo palaciano impressionante, adornado com afrescos intrincados, jardins expansivos e um sofisticado sistema hidráulico. O portão principal da fortaleza foi um marco arquitetônico, projetado na forma de um leão colossal. Hoje, os remanescentes dessa estrutura, particularmente as enormes patas de leão esculpidas na rocha, ainda guardam a escadaria que leva às ruínas do palácio, evocando a grandiosidade que outrora caracterizou o local. No topo, as ruínas do palácio oferecem uma vista panorâmica das exuberantes florestas abaixo, um ponto estratégico que serviu bem a Kassapa. A escolha do local não foi um mero capricho, foi um movimento tático do rei, que, em meio à turbulência política e ameaças de um irmão descontente, buscou uma residência que pudesse dobrar como uma fortaleza formidável. Até hoje, esta antiga fortaleza permanece um local significativo no país. Você acha que esquecemos de alguma coisa? Se você souber de outras coisas misteriosas descobertas na selva que deveriam ter sido incluídas, sinta-se à vontade para compartilhá-las nos comentários. Se você teve alguma experiência enquanto explorava a natureza selvagem, compartilhe também. Além disso, confira nossas outras coisas legais aparecendo na tela agora e nos vemos no próximo vídeo. Se inscreva em nosso canal e cuidem-se, pessoal!